Existe uma frequência ideal para os seus criativos de venda? E será que uma frequência alta realmente é ruim? Nesse vídeo aqui eu vou te passar vários detalhes sobre a frequência e vou te mostrar numa campanha real de um cliente aqui da agência. E você vai ver que frequência não é tão simples quanto as pessoas te explicam por aí. E ela é uma das chaves para você poder escalar e trabalhar muito mais o branding da sua marca ali. Eu vou te passar dicas para quem está vendendo e também para quem não vendi muito ainda. Meu nome é Alexandre Brojo, então vamos aqui para o vídeo. Eu separei algumas campanhas para explicar, mas para a gente poder alinhar todo mundo, a gente vai vir até essa planilha, para a gente entender o que é a frequência, que é bem simples. Eu tenho algumas métricas dentro do Facebook e em outras plataformas, que é o quê? O alcance, ou seja, quantas pessoas eu alcancei. Eu tenho as impressões, quantas vezes eu imprimi. E se eu tenho 3.000 impressões e um alcance de 1.000 pessoas, logo eu tenho uma frequência de 3. Uma vez que você entendeu isso, a gente já consegue vir para dentro do gerenciador. Aqui, inclusive, ó, eu vou atualizar, a gente vai analisar os últimos 7 dias aqui. E a frequência também tem um detalhe. Você tem a frequência da campanha, a frequência dos conjuntos e dos criativos. Qual que é a diferença, Alexandre? Dentro da campanha, eu tenho um consolidado da frequência de todos os meus conjuntos. Eu vou te mostrar um exemplo. Dentro de cada conjunto, eu tenho um consolidado da frequência de todos os criativos. Isso faz diferença na hora de você analisar. Vamos ver um exemplo? Veja só, aqui como exemplo, eu vou pegar essa campanha aqui. Veja que eu tenho uma frequência de 7,18 na campanha. Se eu entrar aqui para poder, então, ver os conjuntos, deixa eu só ajustar aqui essa coluna, vou pegar, trazer ela mais para cá. Veja que eu tenho aqui o consolidado de 7,18, mas cada conjunto meu tem uma frequência diferente. O mesmo ocorre, se eu clicar no conjunto, eu vou ter criativos com frequências diferentes. E aí que entra um ponto. Frequência alta é um problema? Depende. Se você analisar, eu estou com uma frequência de 17 aqui, que é um absurdo, levando em consideração os últimos 7 dias. Se eu vim aqui e colocar os últimos 14, isso vai aumentar muito. Veja que ela foi para 26. Mas se eu tenho uma frequência alta, mas eu tenho um ROAS bom, eu vou ignorar a frequência. Isso porque o que me guia não é a frequência ou qualquer outra métrica, mas a métrica principal ou KPI daquela campanha. Nesse caso, como é uma campanha de vendas, o meu foco é o quê? O ROAS. Se o ROAS estiver bom, como a gente pode ver aqui, ó, ele está aqui ó, em 20 não, né? Ele está aqui em 42, tá vendo? Ó, 22 está esse aqui de cima. Se ele está alto, a frequência pode estar para o infinito e além ali, que não tem problema. A gente vai escalonando ela. Quando que a frequência é um problema? Quando, por exemplo, eu tenho uma frequência alta, mas eu não estou vendendo ali. Nesse caso é um problema. Porque frequência, você tem que ter uma frequência alta. Como assim, Alexandre? Se você aparece mais vezes para o usuário, tem mais chance dele lembrar de você e considerar você no momento da compra ali. Por isso que uma frequência alta ela é importante, mas você tem que usá-la de forma estratégica. Como assim? Vamos pensar, se aqui está gerando ROAS para mim, não tem problema, frequência alta, aumenta o orçamento, segue a vida. Já se eu não vendo ainda, eu posso ter uma frequência alta na campanha ou no conjunto, mas eu não posso ter uma frequência alta nos criativos. Veja que se eu vim aqui, ó, e eu clicar nessa campanha, ou melhor, nesse conjunto, e acessar ele aqui, deixa eu só ajustar aqui, ó, essa coluna, vou trazer ela mais para cá. Veja que aqui, ó, eu tenho criativo com frequência de 8, 10 e 12 aqui. Se você não está vendendo, o ideal é que você não tenha frequências altas dentro dos criativos. Mas como é que eu vou fazer, Alexandre? Pensa comigo, lembra que o conjunto ele tem um consolidado da frequência dos criativos. Logo, veja que eu tenho ó, vários criativos com frequência de 8, de 10, de 12, o que vai me gerar uma frequência aqui de 26. Se você, por exemplo, não está vendendo, o ideal é que você trabalhe numa troca mais frequente. Aí você vai ter uma frequência alta no conjunto, mas uma frequência baixa por criativo. Aí você impacta a pessoa mais vezes e com estímulos diferentes. Por exemplo, você pode ter uma frequência de 3 ali dentro do seu conjunto, mas você pode ter 3 criativos com frequência de 1. Então, daí não tem problema. Então, se você está vendendo, pode ter frequência alta, não tem problema, mas se você não está vendendo, procure trocar os criativos com mais frequência para que você tenha mais contato, mas com estímulos diferentes. Isso vai te ajudar. Além de você trabalhar outras campanhas, como engajamento, por exemplo, ali, e reconhecimento, onde você consegue trabalhar a frequência e outras métricas também. Por exemplo, engajamento, você pode analisar o custo ali, ou melhor, a classificação da taxa de engajamento no leilão,
reconhecimento, custo por incrementabilidade. Então, você pode trabalhar outras métricas também, mas essas campanhas imprimem muito. Você vai ter uma frequência maior e assim você consegue fazer trocas e contatos mais frequentes com o seu cliente ali. Quanto mais informação você passa para ele, melhor ali. Por isso que a gente geralmente não olha para isso. E a gente consegue um resultado muito bom nos clientes, como você pode ver aqui, ó, eu separei apenas algumas campanhas, deixa eu só ajustar aqui a coluna novamente, mas você vai ver que nos últimos 14 dias, a gente está aqui, ó, com ruas de 7, investindo 40 mil só nessas campanhas, a gente investe muito mais nesse cliente aqui, e com faturamento de 276 mil só no Facebook, sem encontrar outras campanhas que a gente tem aqui, outras estratégias e outras plataformas de tráfego pago. Então, se você analisa a frequência de forma isolada, você pode muitas vezes ali tomar decisões erradas. Para analisar uma campanha de forma correta, você tem que ter um KPI. Qual que é a métrica-chave que vai me guiar naquela campanha? E a partir disso, você vai trabalhar a otimização daquela campanha ou daquele conjunto. E só para a gente resumir, frequência alta não tem problema desde que eu esteja vendendo bastante ou se eu não estou vendendo, eu faço uma troca mais frequente. Agora, se você não vende e não troca, se aparece muitas vezes, você acaba mais irritando o usuário do que necessariamente ele gerando branding ou consideração nele. Aí, nesse caso, você tem que trabalhar num volume maior de criativos. Que volume de criativo também é um outro ponto que te ajuda muito a escalar, mas aí já é tema por um outro vídeo. E deixa eu te passar um recadinho, se você está cansado de não ter resultado, eu consigo te ajudar. Eu tenho um treinamento bem passo a passo, onde eu tenho mais de 1.000 alunos dentro dele. O link vai estar na descrição. Se você também tem uma operação de tráfego, de e-commerce ou de produto e quer escalar a sua operação, eu consigo te ajudar pela minha agência. O link também vai estar na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser mais conteúdo como esse, tem aqui e também lá no meu Instagram. Se quiser avançar mais rápido, tem o meu treinamento. Quiser escalar a sua operação, tem minha agência. Esse vídeo fica por aqui, até a próxima aula.